Deus seja conosco. Adoramos ao nome do Senhor Jesus. Quero parabenizar o grupo de varões por este terceiro ano, que Deus possa continuar abençoando, iluminando a vida de cada um de vocês prestando este culto de louvor e adoração ao Senhor. Tenho certeza de que a alegria nos nossos corações, muito mais no coração daquele que nos chamou para esta grande obra. Deus abençoe o pastor Adilson Rangel, obrigado, pastor que preside esta igreja, a todos os obreiros que estão aqui conosco. Temos a convite do irmão Elias, é um amigo de muitos tempos, e fiquei feliz de poder conhecer o pastor Márcio, que falamos com ele um pouco esta semana, e os irmãos aqui tão carinhosamente nos recepcionou. Que Deus possa abençoar e retribuir a cada um de vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmos de número 3. Você que encontrou, se coloque de pé. Salmos de número 103. Foi o texto sugerido para a nossa meditação. O Salmo de Davi, Salmo de número 103. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Estarei lerei todos os versículos. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam os seus concertos, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o teu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as tuas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de culto, de adoração ao teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos na tua casa nesta noite e ter a oportunidade de juntos adorarmos e bendizermos o teu nome. Pai querido, que a tua palavra seja primazia nos nossos corações, que
Que caia por terra, ó Deus, tudo que é contrário, o bom agir, a boa fluência da exposição da Tua palavra. Leva todo o pensamento cativo à Tua presença, cumpre em nós o Teu plano, o Teu querer, para a Tua glória e para o Teu louvor. Esta oração eu faço, e faço ela com perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Podeis assentar, meus irmãos. Prometo aos irmãos ser breve. Meus irmãos, o texto sugerido foi os Salmos de número 3 para esta festa, munido de um tema falando sobre gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor, de forma simples e sucinta, é reconhecimento. É simples expressar o que é gratidão, é reconhecimento. Já dizia alguém que gratidão é a maior virtude que um ser humano pode ter. Um pensador foi um pouco mais além e disse que a gratidão é a maior de todas as virtudes, ou por que não dizer a mãe de todas as virtudes. Então gratidão é isso, gratidão é reconhecer. E quando me foi sugerido este texto para a meditação, munido deste Salmo de número 103, que este é o Salmo da misericórdia do Senhor. Então, é o reconhecimento, é agradecer ao Senhor de forma que a gente respeita e compreende a grandeza da misericórdia do Senhor. Porque aqui são duas grandes vertentes de Deus para a humanidade, é graça e misericórdia. Na graça, Ele dá a mim e a você aquilo que a gente não merecia. Isso é graça. Eu não merecia, você não merecia, nenhum de nós merecíamos, mas Ele deu a nós, é graça. E na misericórdia, Ele retira de mim e de você aquilo que a gente realmente merecia. Isso é misericórdia. E quando eu olho para este Salmo de número 103, e olho aqui o salmista, eu vejo razão e emoção juntas. Razão e emoção, porque ele começa o salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele continua dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Percebe-se que a razão e a emoção buscam encontrar-se para adorar ao Senhor. É muito bom isso que a gente fez aqui, adorar a Deus em espírito. O emocional dá vontade de chorar, dá vontade de correr, dá vontade de pular. Isso é adorar a Deus em espírito. Mas a gente nunca pode se esquecer da importância de adorarmos a Deus com entendimento. Não é porque alguém disse, não é porque alguém falou, é porque o Senhor trouxe conhecimento e razão para que eu pudesse me curvar diante dEle e tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Ou por que não dizer, quando se falamos de gratidão, a gente chega na essência do cristianismo. É os primeiros passos da fé cristã, é reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Isso é gratidão ao Senhor. E eu fiquei pensando, Senhor, por que este tema? Este tema é tão glorioso. Este tema é tão sucinto, este tema é tão provocador, este tema nos traz a reflexão que nós precisamos demonstrar mais este reconhecimento ao nosso Deus. O salmista, ele chama a sua, é como se ele tivesse aqui o seu lado interior falando com o seu homem interior. É como se o seu homem razão estivesse falando com a sua emoção, porque quando ele diz: bendize, ó minha alma, a alma aqui é o centro das emoções, é nepesh,
é o ser, é por inteiro, é entrega, é o centro das emoções. E ele diz para ele mesmo, para o seu interior, para o seu emocional: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Percebe-se, quando eu me deparo com um salmo como este, eu vejo a simplicidade do cristianismo e do evangelho que é necessário vivermos. Porque a gente vive dias, perdoe a minha sinceridade, onde muitas igrejas só existe espaço para os vitoriosos, onde só tem lugar para os vencedores. Mas a igreja não é só para os vencedores. Porque quantos de nós aprendemos nas nossas derrotas? Quantos são os crescimentos que Deus vai trazendo a nós nas nossas fragilidades? Quanto Deus trabalha na minha e na sua vida, de modo que a gente cresce, quando a gente aprende com os erros, com as debilidades, com as fraquezas. É a luta. Aqui este salmo de número 3 é um retrato de Gálatas, a luta da carne contra o espírito. É o homem interior falando com o homem exterior, portanto, melhor dizendo, o homem exterior falando com o homem interior. Bendiga ao Senhor. É porque às vezes a gente procura encontrar razões e não encontramos. Mas quando a gente olha para o nosso interior e consegue enxergar a grandeza da bondade deste Deus em nossas vidas, a gente vai ter que dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E este tema é tão profundo para nós. Este tema nos traz grandes reflexões aqui nesta noite. Porque não dá para simplesmente eu dizer que reconheço. Porque para reconhecer aqui é em ações, é em atitudes. Porque a gratidão é tudo isso. E quando eu meditava neste texto, na profundidade da simplicidade de Davi, é por isso que eu consigo enxergar Davi como este homem segundo o coração de Deus. Este homem que as suas falhas, as suas fraquezas estavam diante de todos. As suas debilidades trouxeram a eles momentos de grande sofrimento e dor. Mas era alguém tão sincero com Deus, e reconhecia a grandeza do Deus eterno e soberano, como o único e suficiente Deus da sua própria vida. E aqui está a grandeza disso tudo. Porque às vezes a gente fica tentando trabalhar simplesmente as nossas conquistas. A gente olha simplesmente para as nossas virtudes. A gente olha simplesmente para aquilo que a gente tem executado e a gente acredita que isto vem de nós mesmos. E quando eu vejo um texto como este, um homem como este, eu vejo que o que vem de bom, que sai de bom de nós, não vem da nossa essência como ser humano, mas vem daquilo que Deus faz em nós como ser humano. Então não é aquilo que eu sou, mas é aquilo que Deus faz em mim. Não é aquilo que eu produzo, mas é aquilo que Deus produz em mim, que gera a Ele adoração e louvor. E a nós precisamos demonstrar este reconhecimento. E aqui o salmista é isso. E por isso que ele continua dizendo: é Ele que perdoa as tuas iniquidades. Iniquidades aqui no texto original é depravação, é perversidade. Ele olha para dentro de si, e vamos ser sinceros conosco mesmo. Se não fosse a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, nem aqui estaríamos nesta noite. Eu estava sentado ali chorando. E o meu choro diante de Deus era estas palavras que saíam dos meus lábios: obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite. É um privilégio poder estar aqui nesta noite.
olhar esses jovens louvando ao Senhor, histórias de dor, de sofrimento, de turbulência, adorando ao Senhor. É por isso que o céu se abre, a presença de Deus nos invade e nos consome, porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor jamais. E o Senhor faz assim, porque muitas das vezes temos a oportunidade de reconhecer, mas quando não reconhecemos, automaticamente decidimos o não reconhecer. Quando você não reconhece, automaticamente você toma uma decisão contrária a este reconhecimento. E diante de Deus não vale eu dizer que reconheço. Eu preciso demonstrar em ações e atitude que eu o reconheço. O salmista faz isso. O salmista diz assim, ele chama para dentro, ele diz assim: o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades. O Senhor perdoa tudo que de ruim existe dentro de você. Toda a tua depravação, toda a tua perversidade, é Ele que perdoa tudo isso. É Ele que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele que faz isso. É por isso que eu preciso reconhecer, é por isso que eu preciso me prostrar, é por isso que eu preciso admitir, é por isso que eu não posso sair daqui nesta noite do mesmo jeito que eu entrei. Eu preciso sair daqui mudado, tocado e trabalhado pelo nosso Deus. É um processo de melhoramento. É por isso que eu sempre falo, eu não posso sair daqui pior do que como eu entrei. Eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu preciso sair daqui melhorado. Eu preciso sair daqui trabalhado por este Deus. Eu preciso sair daqui moldado, Ele tocando, Ele entrando em lugares que palavras de homem não é capaz de entrar. Ele fazendo coisas que o homem não é capaz de fazer. Ele fazendo com que nós nesta noite nos curvamos e nos prostramos, porque a gente reconhece a Ele. Isto tudo é obra dEle. O salmista diz isto. É Ele que faz tudo isso. É Ele que redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova. Você pode dizer para o irmão que está ao teu lado: irmão, é tudo obra dele na tua vida. É obra dele. É obra dele. Já dizia um grande pensador: não há nada que eu faça para que ele me ame mais, e não há nada que eu deixe de fazer para que ele me ame menos. Não há nada que eu faça para que ele me ame mais, não há nada que eu deixe de fazer para que ele me ame menos. E ele te ama assim, do jeito que você é. E Ele quer trabalhar na tua vida, para que você saia daqui trabalhado, mudado e transformado, para que o nome dEle seja adorado. E se você recebe esta palavra, levanta a tua mão, abre a tua boca, adore ao Senhor aqui nesta noite. Gratidão ao Senhor. Gratidão a Ele, porque é Ele que faz justiça e juízo a todos os oprimidos, não é nós. Eu fui lá, eu fiz uma boa ação. Nada, não há nada que vem que não seja vindo da parte do nosso Deus. Isso aqui é para que a gente se esvazie de nós, é para que a gente veja o quanto a gente é pequeno, e quando a gente se apequena diante da presença de Deus. Há um texto, uma palavra de Jesus que balança meu coração, que ele diz assim, que existe uma vida escondida nele, que quando a gente perde esta vida aqui por amor a Ele, nós encontramos outra. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Existe algo escondido nele, que a gente se esvazia de nós e nos encontramos com esta grandeza dele, que transforma o nosso ser,
que pega alguém que estava no monturo e levanta e põe entre os príncipes. Eu olho para vocês com ousadia e tremor diante de Deus, porque também sou um recuperado. Quantos de nós somos recuperados pela mão poderosa e grande deste Deus eterno e soberano que servimos? Ele é especialista, porque a ótica da vida procura os melhores currículos, as melhores qualificações para os melhores empregos. Os melhores, os melhores, os melhores, os melhores. A sociedade hipócrita quer sempre os melhores. Mas o Senhor pegou muitos de nós que era desqualificado em várias áreas da nossa vida, que não tivemos o privilégio de nascer num berço evangélico, como muitos têm, e não conseguem reconhecer, e não conseguem reconhecer, e não conseguem reconhecer. Hoje o Senhor quer chamar a gente para a gente se encontrar com Ele aqui. Essa mensagem é para você se lembrar. Lembra do dia do impacto? No dia que todas as expectativas estavam todas distantes. De que alguém falou, vamos lá na igreja, vai ter um trabalho assim, vai ter um culto assim. Eu sou da época que as pessoas entravam por aquelas portas decididas a entregar a vida a Jesus. Que hora que vai ser o apelo? Estou decidida a entregar minha vida a este Deus. É palavra que faz isso? É ação de homem que faz isso? É cânticos lindos e espirituais que fazem isso? Não, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito de Deus. Reconhecimento é obra dele. E o salmista continua dizendo, ele que faz justiça e juízos aos oprimidos. Ele faz. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Fez notório a grandeza e a bondade deste Deus. E aí ele vai falando, você vai ver que este salmo é cheio de palavras como essa: misericórdia, misericordioso, piedoso, bondoso é ele, é longânimo e grande em benignidade. É este Deus que é grande em tudo isso, que é soberano em tudo isso, em fazer notório. Em fazer notório. Eu vou profetizar de olho aberto para vocês, que todas as vezes que nós nos reunimos para glorificar a Deus, Deus honrará o nosso trabalho. Qual louvor que honra a Deus? Este louvor será honrado pelo Senhor. Se a minha ministração honra a Deus, Deus honrará a minha ministração. Se a minha adoração honra a Deus, Deus honrará a minha adoração. É tudo dele, por ele e para ele que é feito todas as coisas. É ele que dá notoriedade. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, que era ele que acrescentava à igreja todos os dias. Vou falar de novo para você dar um glória a Deus. E ele acrescentava todos os dias à igreja. A partir do momento que nós, como igreja, estivermos preparados para recepcionar todos quantos o Senhor trazer aqui, meu irmão, pode expandir o templo. Pode alavancar, pode estender as tendas. Deus está falando aqui que tem coisa grande para fazer aqui.
Deus tem coisas graúdas para fazer no meio da sua igreja, mas para isso eu preciso reconhecê-lo, eu preciso admiti-lo, eu preciso me curvar. Eu estava já me esquecendo, bendize, é louvar, né? Mas no texto original, no hebraico, é barak, e barak aqui não é só louvar, saudar, é prostrar-se diante dele. Dá para tudo que tem aqui dentro de nós louvar o nome dele, quando nós nos prostrarmos e reconhecemos: Senhor, obrigado, porque o Senhor é na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez acordar hoje pela manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mantém minha família firme na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de poder estar aqui adorando o Teu nome. Senhor, obrigado pela casa que foi aberta e lá eu estou podendo me transformar, mudar a história da minha vida. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Será que nesta noite você pode levantar a tua mão comigo e agradecer ao Senhor? Agradecer ao Senhor. Em forma que você se prostra e reconhece Ele, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, porque a misericórdia de Deus, Ele retira de nós aquilo que a gente merecia, porque a nossa natureza é pervertida. Se dependesse de nós, a gente estaria salvo pela manhã e perdido à noite. Mas como é Deus que trabalha na nossa vida, a gente está podendo adorar o nome dele. Quantos irmãos gostariam de estar aqui com vocês? Muita gente gostaria de estar aqui. Muita gente queria estar aqui com vocês. Não puderam. Não conseguiram vencer. Não conseguiram dar aquele passo de fé. Mas eu tenho convicção do que eu prego. Eu creio no que eu prego. Eu creio no que eu estou dizendo aqui. Que para a gente entrar numa outra dimensão espiritual, a gente precisa sair da mesmice. A gente precisa sair, sabe, daquele quebra-galho, porque às vezes a gente está como aquele publicano e o fariseu, a gente está levantando a mão para o céu e dizendo: graças te dou, Senhor, porque não sou como este infeliz que está aqui do meu lado. Porque eu jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tem, estou na tua casa direto. Às vezes a gente tem isso com a gente, irmão. E aí a gente acha que a gente merece, a gente acha que Deus tem que fazer. E aí você vê aquela oração pentecostal: eu determino que isso aconteça. Tem que acontecer, porque se Deus for na mim, você, o que a gente merece, irmão, Deus não vai levar em consideração a ignorância da nossa oração muitas vezes. O salmista aqui está cheio de graça e de bondade. Ele reconhece a misericórdia de Deus, ele reconhece tudo que Ele é. Ele diz assim: Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, os nossos erros, não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Olha aqui, ele vai dizer assim: quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Ele usa uma linguagem geográfica para você entender o tamanho em dimensões geográficas da misericórdia de Deus em favor da tua vida. Como que ele disse? Quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia do Senhor para quem? Para os que o temem. E temor aqui é reverência. Temor aqui é reconhecê-lo. Temor aqui está entronizado em meio à gratidão. Então, gratidão é a maior virtude que pode sair da minha e da sua vida. Porque se a gente não tiver esta grande virtude sobre nós, Deus exalando esta virtude sobre nós, esta mãe de todas as outras virtudes, chamada gratidão. O que é evangelho para nós? O que é cultuar ao Senhor para nós? O que é estar aqui adorando ao Senhor para nós? Porque o salmista faz tudo isso.
E ele continua dizendo: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e ele faz lembrança de que somos pó. E ele continua dizendo: porque o homem, seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, e no outro dia já não é mais existente. Mas passando o vento, logo vai, o seu lugar já não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Deus abençoa você, abençoa os teus filhos, os filhos dos teus filhos, pelo temor que você tem diante dele. Você percebe que quando a gente não faz o que a gente tem que fazer, até outras pessoas são atingidas por isso. Outras pessoas são negativamente afetadas pela nossa não ação, pelo nosso não reconhecimento, por aquilo que Deus tem para fazer por intermédio de cada um de nós. E o salmista fala, essa misericórdia que é de eternidade a eternidade, e vai alcançar e vai fazer justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre aqueles que se lembram dos mandamentos para cumprir. Você percebe que a razão e a emoção estão andando tudo junto aqui, está interligado. É o homem exterior querendo fazer coisas que desagradam a Deus, e este homem falando com o seu homem interior, este conflito existencial, mas dizendo assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ele é grande, ele é poderoso, por isso ele vai dizer: bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpres as suas ordens. Ele vai dizer assim: não simplesmente cumpre as suas ordens, mas obedecem à voz da sua palavra. Sabe o que ele está falando aqui? É respostas àquilo que Deus fala aqui com a gente. Eu não tenho dúvida de quanto Deus tem falado com a gente. Não tenho dúvida. O Elias falou que ontem teve um culto aqui abençoado. Sabe, Deus está falando. Domingo teve outro culto, não sei qual é o decorrer dos cultos. Deus está falando sempre com a gente. Mas o problema é as respostas do coração que damos a esta voz que ouvimos do nosso Deus. Precisamos dar respostas. Precisamos trazer isto. E este homem diz assim: bendiz ao Senhor, obedecendo a voz da sua palavra. Olha aqui: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Fala de anjos, exércitos no plano espiritual, porque os anjos são ministros de Deus que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. É plano espiritual, Deus agindo em favor da sua igreja. Enquanto a gente adora, Deus visita teu lar. Enquanto a gente adora, Deus visita a tua família. Enquanto a gente adora, Deus transforma aquela causa que tanto você pede para Ele. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Bendizei ao Senhor, vós ministros seus. Que honra! Quem você é? Ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Já falaram um dia para um homem de grande reputação, que já não está mais entre nós, e dizia: por que você não se torna candidato à presidência dos Estados Unidos? Este homem, tão sabiamente, ele disse: eu não rebaixaria o meu cargo, eu sou ministro do Evangelho. Sou ministro do Evangelho. Sou ministro do Evangelho. Vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito, bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Glorifique o nome dEle nesta noite. A Ele honra,
A Ele glória, a Ele louvor, mais forte que é para Ele, mais forte que é para Ele, com adoração, porque Ele merece, com reconhecimento por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Amém. Aleluia.